Olha só, em 1500, Portugal chegou, fincou a bandeira numa terra nova, mas e aí? O que era de verdade o Brasil? Era, assim, um gigantesco ponto de interrogação no mapa, né? Então a gente vai mergulhar agora justamente nessas primeiras expedições, aquelas viagens que começaram a dar um nome, a dar uma forma para esse continente que era totalmente desconhecido. Pois é, depois que o Cabral chegou, a coroa portuguesa ficou com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Uma pergunta que não queria calar. O que, exatamente, a gente acabou de encontrar? Porque, né, não tentava só chegar e fincar a bandeira. Era preciso saber o que tinha ali, o potencial, os perigos, o tamanho real da coisa. A ordem, então, foi bem simples e direta. Vão lá explorar. E foi isso que eles fizeram. Em 1501, partiu de Lisboa uma expedição com 3 navios. E olha que interessante, a missão aqui não era conquistar, não era começar a colonizar, nada disso. O objetivo era bem específico, juntar informação. Era para fazer um levantamento completo da costa, ver se achava alguma riqueza e, claro, tentar entender o mapa daquela terra misteriosa. Tá, e aí, o que eles acharam? Bom, depois de navegarem por uma costa gigantesca, a primeira impressão foi, digamos, meio decepcionante. Pelo menos para os padrões daquela época, né? Tinha muita terra, claro, muitos povos indígenas, mas assim, de coisa que desse para vender na Europa, só um produto pareceu ter algum valor de cara. E esse produto era, claro, o pau-brasil. Pensa numa madeira que era super valiosa porque soltava um corante vermelho, mas um vermelho muito intenso. Isso era artigo de luxo na Europa. Todo mundo que fazia tecido queria. Foi a descoberta dessa madeira que deu a Portugal o primeiro motivo de verdade, um motivo econômico, para voltar para cá. E bom, foi por causa dela que essa terra acabou ganhando o nome que tem até hoje. Mas olha que interessante. Talvez o resultado mais importante dessa primeira viagem não tenha sido o pau-brasil. Foi uma coisa mais cultural, sabe? A expedição de 1501 foi quem começou a batizar cada pedacinho da costa com nomes portugueses. Basicamente, eles estavam escrevendo a cultura e a religião de Portugal por cima do mapa daquele mundo novo. E o método que eles usavam era super sistemático e dizia muito sobre eles. Conforme a expedição ia descendo a costa, cada lugar novo que eles encontravam era batizado com o nome do santo do dia. Simples assim. Ah, chegaram no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Então pronto, Baía de Todos os Santos. Dia 6 de janeiro, dia de Reis, Angra dos Reis. Ou seja, era um jeito de mapear que misturava religião e o próprio calendário da viagem. E é daí que vem uma das histórias mais famosas do Brasil, né? Quando os navegadores entraram na Baía de Guanabara, era dia 1º de janeiro. Eles olharam aquela entrada e, bom, acharam que era a foz de um rio gigantesco. Por isso, o nome Rio de Janeiro. Foi um erro geográfico, uma confusão, que acabou batizando uma cidade que o mundo inteiro conhece. Certo, mas quem eram as pessoas nesses navios? Bom, o piloto era ninguém menos que uma celebridade da navegação da época, o italiano Américo Vespúcio. Sim, o mesmo que depois daria nome a todo o continente. Agora, quando a gente pergunta quem era o comandante geral da expedição, aí a história fica bem, mas bem mais complicada. E esse é um mistério que já dura mais de 500 anos. Sério. Até hoje, os historiadores batem cabeça para decidir quem de fato comandou essa expedição que foi super importante. É um verdadeiro quebra-cabeça da história, com vários nomes na mesa e pouquíssimas certezas. A lista de suspeitos, digamos assim, é pequena, mas bem confusa. Olha só, por um tempão a aposta era em André Gonçalves, até historiadores famosos defendiam essa ideia. Só que hoje a gente sabe que ele estava em outra parte do mundo, então não dá. Outro nome, Gonçalo Coelho, também não bate com as datas. Então, o que sobra? Por eliminação, o nome mais provável hoje é o de Gaspar de Lemos, que aliás foi o mesmo cara que levou a carta de caminha com a notícia da descoberta para Portugal. Ok, então com a confirmação de que o pau-brasil valia dinheiro, a mentalidade de Portugal mudou rapidinho. O foco deixou de ser só explorar para virar exploração comercial. A próxima grande viagem, a de 1503, já tinha um objetivo muito claro: fazer dinheiro. O negócio do pau-brasil ia começar, para valer. E dessa vez, sem mistério sobre quem estava no comando. Foi o Gonçalo Coelho, aquele mesmo que era um dos suspeitos da viagem anterior. Ele liderou uma frota de 6 navios, e isso foi organizado com base num contrato, uma parceria entre o rei e um grupo de comerciantes de Lisboa. O objetivo não podia ser mais claro: começar a cortar e a vender aquela madeira.
Só que essa grande empreitada comercial já começou da pior forma possível. Logo no comecinho da viagem, o navio principal, a nau Capitânia, simplesmente afundou ali perto de Fernando de Noronha. Para piorar, o resto dos navios se espalhou, a frota se desfez. Foi um péssimo sinal, um presságio terrível para o início da exploração econômica do Brasil. E esse começo desastroso levanta uma pergunta importante. Poxa, se o Brasil tinha esse potencial todo com o pau-brasil, por que a coroa portuguesa não investiu mais pesado para garantir que desse certo? Para entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário todo. A resposta não estava no Brasil, estava do outro lado do mundo. A matemática da coroa portuguesa era bem simples e, para ser sincero, bem brutal. De um lado, o Brasil, que oferecia madeira. Do outro, a Rota das Índias, que oferecia especiarias, seda, porcelana, tapetes. A balança comercial pendia assim de um jeito absurdo para o Oriente. O lucro que vinha de lá era tão, mas tão gigantesco, que perto disso tudo o Brasil parecia só um detalhe no mapa. E foi por isso que durante os primeiros 30 anos o Brasil ficou meio que em segundo plano. As baías incríveis daqui, como a de Todos os Santos, serviam basicamente como um grande posto de serviço. Pensa num posto de gasolina e oficina na beira da estrada. Era isso. As frotas que iam para as Índias paravam aqui, pegavam água fresca, lenha, comida, faziam os reparos e seguiam viagem para onde o dinheiro de verdade estava. Só que essa estratégia de tratar o Brasil como algo secundário tinha um problema bem grande. Portugal não estava sozinho no mundo. Enquanto a coroa portuguesa via o Brasil como um interesse menor, outras potências europeias olhavam para cá e viam uma baita oportunidade. E os primeiros a aparecerem para desafiar esse monopólio de Portugal foram os franceses. E não demorou não. Já em 1504, navios de corsários franceses apareciam direto na costa, negociando pau-brasil direto com os povos indígenas, passando por cima de Portugal. E eles se apoiavam numa ideia que era muito poderosa na época, a de que o mar era livre, que pertencia a todos. Essa doutrina, a liberdade dos mares, acabou virando a base, a justificativa legal e filosófica para toda a Europa e contra aquele famoso Tratado de Tordesilhas. Era o argumento perfeito para justificar a pirataria e a concorrência. A lógica era, como assim Portugal e Espanha dividiram o mundo? Ninguém pode ser dono do oceano, nem de terras que não está ocupando de verdade. E isso tudo nos leva à grande questão que ia definir as próximas décadas da nossa história. Portugal tinha um mapa, tinha batizado a costa, tinha o papel que dizia que a terra era sua. Mas, e na prática? Diante de uma Europa cheia de concorrentes de olho grande, Portugal teria a força e, mais importante, vontade para defender essa costa gigantesca? Teria como transformar o Brasil de um simples posto de gasolina numa colônia de verdade? A resposta para essa pergunta, essa resposta ia mudar absolutamente tudo